A Covid-19 não é mais considerada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, uma emergência sanitária. O anúncio foi feito hoje, após 3 anos de alerta e cuidados reforçados para prevenir a doença. E não era para menos. Afinal, em todo o mundo, o coronavírus matou mais de 7 milhões de pessoas. A Dani Brandi tem mais informações para nós. Dani, o que acontece agora com essa mudança aí de classificação? Conta tudo, minha querida Garganta de Ouro. Pois é, Marcão, na prática não muda muita coisa, porque apesar desta declaração ter sido feita aí depois de um 15º encontro feito pelo Comitê de Emergência Sanitária, da Organização Mundial da Saúde, a pandemia de Covid-19 continua. Então, quem está em casa, a pandemia não existe mais. Sim, ela continua existindo. Mas essa decisão foi tomada porque alguns países já começaram a decretar o final desta emergência ali local, como foi o caso dos Estados Unidos. O Brasil também acabou fazendo isso em abril do ano passado, indo até na contramão da Organização Mundial da Saúde. Só para quem está em casa entender, eu separei alguns pontos. O que é uma emergência sanitária? Implica o quê? Na utilização de um sistema de alerta. E ela é dividida em alguns pontos. Então, a gente tem o alerta verde, que é quando a coisa está mais tranquila, o alerta laranja e o alerta vermelho. O que isso significa? Que cada país, cada estado, ele vai tomando as suas decisões e as suas medidas para tentar contornar aquela situação que vai saindo de controle. Como você bem disse, foram muitas mortes, milhões de mortes, Marcão? Infelizmente, por conta da Covid-19. Eu fiz um levantamento rápido aqui, só para a gente ter uma ideia. Em janeiro de 2022, só no estado de São Paulo, eram registrados por dia quase 38 mil casos de Covid-19 por dia, estado de São Paulo. Hoje, esse número é muito menor. Ontem, por exemplo, o registro foi de um pouco mais de 1.700 casos da doença. E aí, com a vacinação e o avanço da vacinação, Marcão? Por isso que é importante a vacina, os casos mais graves diminuíram também. Então, o número de mortes hoje é ainda menor. Mas, de acordo com o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, ainda é preciso tomar muito cuidado, porque na semana passada, algumas mortes, uma morte a cada 3 minutos ainda aconteceu no mundo. Então, a gente precisa tomar cuidado, é preciso ainda tomar a vacina, que é um ponto muito importante, porque o vírus continua por aí, Marcão. Então, a Covid-19 continua, a pandemia de Covid continua, mas a gente não tem mais aquele estado de emergência, aquele estado de alerta que acabava facilitando para que os governos tivessem ali medidas sendo liberadas de uma maneira mais emergencial, para compra de medicamentos, de vacinas, de equipamentos, que eram utilizados, os leitos de UTIs que tinham que ser destinados numa porcentagem maior para os casos de Covid. Então, essa emergência que acabou deixando de existir, ela acaba também influenciando nesse sentido. Mas a pandemia continua, é preciso a gente ainda ficar em alerta, porque o vírus está por aí, a gente sabe que ele foi mudando, Porque o que o vírus faz? Ele vai criando ainda mais corpo para combater a vacina. Então, a gente continua com a Covid-19 e a vacinação continua importante, mas não tem mais esse estado de emergência como a gente acompanhou nos últimos 3 anos, Marcão? Que parecia que não ia acabar nunca, Deus que me livre, Dani. Volta para mim, por favor. Eu quero dizer para todo o Brasil e quero dizer para você, minha querida Dani Brandi, que eu me vacinei e recomendo que todas as pessoas tomem a vacina e se protejam, meu irmão. Tome a vacina, porque são especialistas, são pessoas que realmente estudaram e desenvolveram a vacina para nos proteger. Então, tome a vacina. Eu tomei e recomendo. Certo, minha amiga Dani Brandi? Falou tudo. Meu braço já está aqui prontinho para bivalente, Marcão. Aqui, do jeito que vi, pode aplicar a injeção no papai, que eu quero ficar protegido e imune, não só da Covid, mas de qualquer outro vírus. Não é verdade, Dani? É isso aí, Marcão. Tem vacinação contra a gripe, a gente tem que se vacinar. Desde que a gente nasceu, a vacinação salva vidas e vai continuar salvando. Então, tem que tomar vacina, não tem que questionar algo que é fundamental para proteger não só a nós, mas aos nossos filhos, a nossa família, enfim. Falou tudo, minha querida amiga Dani Brandi. Eu tenho aquela marca da vacina quando era criança, até hoje aqui no braço. Você tem aquela marca daquela vacina aqui também? Fica aquele sinalzinho assim, Um beijo no seu coração. Obrigado a você. Qualquer novidade, você me aciona aqui, por gentileza.